Oi, pessoal do oitavo ano, sou a professora Silvana, do componente curricular de Ciências. Estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, sobre eletricidade, só que agora com um novo conceito, corrente elétrica. Então, para falar de corrente elétrica, a gente vai estar fazendo uma associação. Vamos associar com uma colmeia de abelha, Quem aqui já viu uma colmeia de abelha sabe que as abelhas elas ficam sempre algumas ali, voando em torno delas, fazendo a proteção da colmeia, a vigilância. Então, vamos supor que tem uma colmeia de abelha e uma pessoa aleatória do nada vem lá e resolve dar uma paulada nessa colmeia de abelha. O que vai acontecer? Rapidamente as abelhas vão se unir e vão atrás do alvo que as atacou. Mas aí o professor, o que colmeia de abelha e pessoa dando paulada, o que isso tem a ver com eletricidade? O que tem a ver com corrente elétrica? Gente, assim, ó, é bem simples, tá? Vamos pensar na colmeia como nosso condutor, Então, na aula anterior, a gente viu que os condutores, eles ficam com a carga elétrica sempre na superfície, Por isso que eles conseguem conduzir energia com facilidade. Só que quando a gente fala de corrente elétrica, a gente tem que lembrar sempre das cargas elétricas negativas, aquelas representadas com um sinalzinho de menos. Então, assim, ó, quando a pessoa ela vai lá e dá a paulada na colmeia, ela age como se fosse o gerador, como se ela fosse a fonte de energia. Ela está estimulando aquelas abelhas a se unirem, tá? E se movimentarem numa mesma direção. Então, quando elas fazem esse movimento aqui, é como se fossem os elétrons, como se fossem as cargas negativas, indo tudo na mesma direção, tá? Então, o movimento contínuo dos elétrons na mesma direção é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, agora a gente vai usar com componentes dentro da eletricidade mesmo. Vamos pensar agora na nossa pilha como gerador, que ali no caso seria a nossa pessoa dando a paulada, tá? Vamos pensar aqui no nosso fio condutor, que no caso seria a colmeia, Vamos representar aqui como se fosse, vamos dizer, um fio de cobre, tá? E vamos pensar na nossa lâmpada, que é o nosso alvo, o nosso objeto que a gente quer fazer funcionar. Então, aqui a gente já conseguiria fazer a nossa lâmpada funcionar, porque nós temos gerador, nós temos condutor, e temos a lâmpada, o objeto final. Mas a gente não quer deixar essa lâmpada acesa o tempo todo, porque senão ela vai consumir muito e vai gastar rapidamente a nossa fonte de energia, que aqui no caso é a pilha. Então, o que a gente faz? A gente coloca um interruptor. E como que esse interruptor ele vai funcionar aqui nessa corrente? Simples, Ele vai funcionar como uma alavanca. Então, quando o interruptor está levantado, a lâmpada ela vai estar apagada. Por quê? Porque a corrente elétrica não consegue passar. Então, lembra lá que a gente associou as abelhas como a corrente elétrica? Então, é como se as abelhas elas não conseguissem passar para o outro lado. Então, elas ficam todas ali na pontinha, esperando a hora que aconteça a ligação para elas irem para o outro lado e atingirem o objetivo. É como uma ponte, Se levantou a ponte, a gente não consegue ir para o outro lado. Então, a gente fica lá na beira da ponte, esperando a ponte baixar para a gente conseguir atravessar. Aí, quando essa ponte, vamos dizer, ela faz a ligação, quando essa alavanca, ela volta para o lugar, o que acontece? A lâmpada volta a funcionar, porque a corrente elétrica, ela volta a passar, o fluxo começa a agir novamente. Então, assim, ó, esses componentes formados pela pilha, pelos fios condutores, pelo interruptor e pela lâmpada, todos eles juntos, quando eles somados, eles formam o que a gente chama de circuito elétrico, tá, gente? Então, assim, ó, como que a gente daria esse conceito de circuito elétrico? Seria o conjunto dos componentes interligados num caminho fechado para produzir corrente elétrica. Então, assim, gente, a aula de hoje era isso, tá? Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tchau, obrigada e até mais.